Conforme o tempo vai passando, aquela busca pelos 10 vezes de valorização acaba sim ficando um pouquinho mais distante. Porém, isso é só se você não consegue encontrar bons ativos. Por isso que hoje eu separei 5 ativos para a gente conversar e para eu falar para vocês que sim, vejam o potencial deles entregar 10 vezes de valorização. Agora, se eles vão entregar, só o futuro vai dizer pra gente. E sem enrolação, já vamos começar aqui pelo primeiro ativo, porém, a gente sempre também traz as narrativas que cada ativo está enquadrado. Então, o projeto que a gente vai começar falando está dentro da narrativa de RWA, e a narrativa de RWA ela é muito ampla, porque todo setor tem subsetores dentro dele. Por exemplo, a narrativa de RWA tem aqueles projetos que é voltado um pouco mais para o mercado de empréstimos, tipo uma Centrifuge, tem projetos que é voltado um pouquinho mais para o mercado de rentabilidades lá do mercado norte-americano, como a própria Ondo Finance, que tem seu dólar envolvido, e tem uma subnarrativa que eu acho bacana, que é o setor de real estate, que no resumo é o setor imobiliário, e lá dentro desse subsetor também temos subsetores, será que podemos dizer assim? Só que brincadeiras à parte, a gente tem um projeto que eu gosto bastante particularmente, que é a própria Parcel, e quem acompanha aqui já no canal já sabe que eu gosto bastante desse projetinho, um projeto que é apoiado por Coinbase, Dragonfly, Shima, Parafai, a própria Solana também aportou nesse projeto, no total quase 12 milhões de dólares, então ela já saiu bem capitalizada, e esse projeto ainda tem, olha só, 83 milhões de capitalização de mercado. Então estamos falando, se esse projeto atinge o tamanho da Ondo, olha só, a gente pode procurar a Ondo aqui. Porra, já estamos falando de mais de 20 vezes de valorização. Então, olha que absurdo. Quer dizer que isso vai acontecer? Não, obviamente que não, porque só o futuro vai dizer isso pra gente. Mas eu vejo um potencial sim dela atingir mais de bilhão de capitalização de mercado e já estamos falando de mais de 10 vezes de valorização. Um ativo que lançou esse ano, passou por uma fase de acumulação. Poxa, a gente conseguiu acumular ele aqui na região de setembro, que foi quando começamos a nossa carteira de gemas aqui no canal. E se você não conhece, fica o convite também. Aqui, lá embaixo do botão se inscrever, você consegue se tornar um membro também. A gente já está surfando uma valorização absurda. Então, por isso que a Parcel, eu vejo esse potencial. E ainda não dá pra dizer que o gráfico dela tá feio não, hein, família? Ainda fazendo fundos mais altos que os fundos anteriores e agora só está corrigindo porque a gente viu sim o Bitcoin corrigir nesses últimos dias. Segunda narrativa, e também vamos comentar sobre o segundo projeto, é a narrativa de inteligência artificial. Novamente, assim como a de RWA, tem subsetores. Então aqui dentro da narrativa de A tem aquele projeto voltado para ser uma rede de inteligência artificial. Tem projetos que é voltado para ser tipo como se fosse uma AI Agent especificamente, tem outros que cria AI Agents, então a gente vê que principalmente nesses últimos meses cresceu bastante essa subnarrativa AI Agents, então também, na minha opinião, eu acho que é a narrativa que mais vai bombar agora em 2025, então sim, além de inteligência artificial, eu acho que vai ser a maior narrativa, também acho que AI Agent assim, vai estralar, então por isso que nesse caso também vamos falar sobre um projetinho como esse. Ganhou muito destaque a própria Virtual Protocol, e eu entendo totalmente ali, porque realmente o destaque que ela ganhou foi absurdo. E nesse caso, ela cria AI Agents. Ela juntou semelhantemente a plataforma PumpFun com a mágica da gente criar uma inteligência artificial. Então eu consigo criar minha moeda, que vai ser uma meme, ou pode ser qualquer outra coisa, e embutido a isso eu consigo criar uma inteligência artificial, que seja para responder através de um chatbot, para fazer lives no Telegram, para fazer lives no TikTok, para ter seu perfil no Twitter. Então, poxa, esse setor tá muito doido. E tem uma que eu vejo um potencial desde sempre, que é a Luna. A Luna, para quem não sabe, ela é uma AI Agent que foi criada no protocolo virtual, que cresceu absurdamente aí de um tempo para cá, só nos últimos meses entregou mais de 20 vezes de alta e já era um ativo muito grande, e a Luna foi criada dentro dela. A Luna tem seu perfil no Twitter, ela posta, tem a sua carteira que gerencia, ela faz live no TikTok, tem chatbot, ela é a maior AI Agent praticamente dentro da Luna, da Virtual Protocol no caso, né? Também tem a AXBT que ganha muito destaque, mas especificamente na parte de AI Agent e como digital influencer, cara, eu acho que a Luna, ela tá tendo um desempenho muito interessante, tá? Tanto na sua atividade social e até mesmo no seu token, que obviamente cresceu junto com a Virtual, mas ela demorou um pouco mais para ser listada, então não é à toa que ela ainda tem 100 milhões de capitalização de mercado, enquanto a Virtual tá quase 3 bilhões de crescimento, né? Então, por isso que, poxa, mesmo entregando 200% de alta, isso aqui foi depois da listagem, porque esse token saiu ali com, se não me engano, 20 mil de capitalização de mercado, 10 mil, porque é criado tipo parecido com uma PumpFun. Então já entregou um crescimento absurdo. Mas se ancorando tanto na narrativa
quanto no grande ativo que é a própria virtual, eu vejo sim um potencial absurdo da Luna crescer. E atingir 1 bilhão de capitalização de mercado, que já seria 10 vezes de valorização, eu acho totalmente plausível. E é um token que, como ele é parecido com a Pump Fan, é quase uma meme coin. Então todos os tokens estão disponíveis ao mercado. Olha só, já é mais um catalisador positivo. Terceira narrativa, terceiro projetinho, obviamente, é um projeto que já citamos aqui no canal recentemente, mas nesse caso vamos falar de novo sobre ele porque, cara, novamente, a gente vê um potencial de 10 vezes de valorização. Então, de qualquer forma, projetão, narrativa de DePIN nesse caso. A gente tem uma narrativa que tem uma competitividade bem grande para falar a realidade. Porque os subsetores, na minha opinião, tem alguns que ganham muito destaque e outros que são descartáveis para falar a realidade. Então, Render, por exemplo, é uma grande no setor de renderização. Filecoin é uma grande no setor de armazenamento. São setores fortes, mas eu acho que renderização é muito mais forte que o de armazenamento. Eu acho que não é uma necessidade muito grande e até mesmo serviços centralizados ainda tem um produto mais atrativo para falar a realidade. E agora o DeFi não são tão tracionados ainda para falar a realidade também. Então, depois disso, a gente tem aqueles que servem como redes de infraestrutura, que é um setor que chama bastante minha atenção. Mas olha a renderização, a gente tem um setor muito acirrado. A IOZ, a Cash, tem a famosa ITIR, Ionet, competindo tudo com o render. Então, essa competição é bem grande. Não significa que eles não vão crescer junto, tá bom? Mas, o ativo em questão que a gente vai comentar é a Peak Network. A Peak Network apareceu em um vídeo no canal recentemente e também trouxemos uma análise completa dela no conteúdo de membros que a gente faz aqui no canal. E, cara, é um ativo que já saiu com apoio de grandes nomes para falar a realidade. Só para você ter noção. Hashkey, The Spartan Group, a Animoca Brand, também tem a DWF. E fora disso, no mercado tradicional, ela já é uma rede que serve como infraestrutura para teste de aplicações DePIN do mercado tradicional. Por exemplo, a Samsung testa a rede deles. Se não me engano, também até gigantes do mercado de automobilismo também testa a rede da Peak Network. E ela saiu ali com 23 milhões ainda de capitalização, quando a gente fala de fundos de investimento que aportou. E o projeto Peak tem 300 milhões de capitalização de mercado. Olha, só uma pausinha rápida, porque você vai fazer 10 vezes de valorização em 2025. Então vamos deixando o like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também escreva aqui nos comentários outra moedinha que você vê um potencial absurdo também de fazer 10 vezes de valorização e gostaria que os insalubres trouxessem aqui no canal. Então é um projeto que, para atingir 10 vezes de valorização, a gente já está falando ali de 3 bilhões de capitalização de mercado. É algo impossível? Não, porque é um ativo extremamente pequeno ainda. Então o potencial tem. Ainda mais quando falamos de uma rede que serve como infraestrutura para outras aplicações DePIN. Tem projetos DePIN que a capitalização de mercado deles é pequena por conta da sua natureza. Já a PIC, ela tende a ser um projeto de maior capitalização, muito por conta dos fundos de investimento e até mesmo pelo projeto que ela é especificamente. Então, novamente, vejo um potencial muito grande para a PIC. Ela nasceu recentemente, para ser mais exato, foi mês passado, foi em novembro, então a volatilidade nela é um pouco maior, mas, cara, ela passou por uma correção muito grande. Fez um fundo aí bem interessante aqui na região dos 20 centavos. E depois desse fundo, ela conseguiu entregar 300% de alta. Então, teve pessoas, assim como nós, conseguiu acumular Peak Network durante essa queda e ainda durante essa alta. Muito bacana, ó. Ficou até um rostinho feliz, que foi o quanto a gente ficou feliz acumulando um ativo como esse, que também falamos em nossa área de membros. E, cara, um ativo como esse, depois entrega uma desvalorização aqui de 40%, você acha que não é uma oportunidade? Eu visualizo. E além disso, também está tocando regiões de FIBO aí bem agradáveis quando falamos de correções. Agora, como quarta narrativa, vamos falar sobre a narrativa de redes de primeira camada. E essa narrativa é um pouco mais difícil de encontrar ativos que faz 10 vezes de valorização. Muito por conta, bons ativos já entregaram uma alta absurda, como a própria Sui, que está chegando aí no top 10. E se entregasse mais 10 vezes de valorização, já seria algo absurdo. Mas a gente tem uma estratégia aqui no canal Insalubres de se expor nesses grandes projetos em ativos de menor capitalização, só que de muito destaque lá dentro do ecossistema. Então, nesse caso, vamos falar sobre a Sui Blockchain, só que um ativo bem menor que está dentro do seu ecossistema. E nesse caso é a Sui Land. A Sui Land, para quem não sabe, é a maior aplicação de empréstimos no ecossistema da Sui. Então, é um DeFizão tipo uma Aave da vida na Sui. Ela ainda, só para vocês terem noção, tem 91 milhões de capitalização de mercado. Ela lançou e atingiu uma alta absurda, onde ela tinha praticamente o dobro da capitalização de mercado. E com a correção que o Bitcoin entregou recentemente, ela também entregou uma correção absurda de praticamente, ó, do seu pico até agora, de 60%, mas é um ativo que nasceu ali esse mês, então ele não tem um mês de vida, então obviamente a
a volatilidade nele vai estar cantando um pouco mais. Mas, quando a gente fala de oportunidades, a Sui é um ecossistema bem bacana. O DeFi da Sui está muito movimentado. Além do seu TVL, que é o total de dinheiro dentro da blockchain, ter crescido bastante, ou seja, muita pessoa levando dinheiro para a blockchain, a atividade nela está torando. Então, muita transação ocorrendo por lá. E a Sui Lend está muito bem posicionada. É o primeiro aplicativo, ou seja, é o maior do ecossistema Sui por completo. E o seu token, novamente, tem apenas praticamente menos de 100 milhões de capitalização de mercado, enquanto o Cetus tem quase 300, DIP também cresceu pra caramba, então a Send, na minha opinião, é a próxima da fila. E a Sui, que tá quase no top 10, ter a Send como ativo ali atingindo de 1 bilhão de capitalização de mercado, cara, totalmente plausível. Por último, e nada menos importante, tem uma narrativa que a gente gosta bastante aqui no canal, que é a narrativa do ecossistema do Bitcoin, mas tem outras narrativas que a gente gosta pra caramba, mas como aqui eu separei 5, então eu escolhi um ativo bem pequenininho dessa narrativa, que na minha opinião faz 10 vezes tranquilamente, tá? Mas, novamente, só o futuro vai dizer isso daí pra gente. Então, bora lá. Narrativa do ecossistema do Bitcoin. Aqui dentro dessa narrativa, poxa, é bem amplo. Tem meme coins, tem runes, tem também ali redes da escalabilidade do ecossistema do Bitcoin. Até gaguejei. Mas no caso seria as redes segunda camada do ecossistema do Bitcoin. Então temos bastante redes, só que poucos tokens. E algumas redes ainda tem que desenvolver muito. Ou seja, a competitividade está muito grande, tá? Então, quando a gente vai buscar ativos dentro dessa narrativa, é muito amplo. Novamente, tem memes, tem runes, tem aqui projetos de rede, escalabilidade. Então a gente tem que afunilar muito bem. E um projeto que eu vou trazer aqui para vocês, já apareceu aqui no canal, é o projeto da Mint Layer. Isso aqui, família, é uma insalubridade gostosa. Por quê? É um ativo que tem 18 milhões de capitalização de mercado. Então, se ele chega do tamanho, por exemplo, ali de uma Peak Network, a gente já está falando de 10 vezes de valorização. Então, por isso, o quê? Relação risco-retorno. Risco muito alto, mas também a possibilidade de um retorno muito grande. Quando a gente fala de rede do ecossistema do Bitcoin, a gente precisa de uma rede que escale o Bitcoin como? Em atividade. Então a gente precisa de uma rede que a galera consegue se ancorar no ecossistema do Bitcoin, só que pagar mais barato, ter transações mais baratas. E a Mint Layer está querendo se colocar nessa competitividade do setor. Só que a gente tem muitos players nesse setor. Fractal, entre outros, BitLayer também muito forte. Então, por isso a Mint Layer é uma dentro desse setor. E na minha opinião, a especulação em cima dela é um crescimento junto com todo o setor. Novamente, é um ativo que tem 18 milhões de capitalização de mercado. E se ele chega no tamanho de uma PIC, já é mais de 10 vezes de valorização. Então, um ativo como esse, o desempenho dele foi absurdo, principalmente na virada do ano, onde do final de outubro até mais ou menos ali janeiro, entregou, olha só, cara, mais de 3.700% de alta. E depois caiu pra caramba. Por quê? Também essa narrativa caiu bastante. Runes também caiu ali em um momento de lateralidade muito forte. E é isso que eu visualizo em cima da Mint Layer. Então, na minha opinião, isso aqui é a acumulação de um projeto como esse. Mas, novamente, projeto muito pequeno. Então, eu vejo um potencial muito forte. É plausível fazer 10 vezes, mas também o risco um pouco elevado. E só ressaltando que nada disso aqui é uma dica de investimento. É a minha opinião em cima de ativos de baixa capitalização de mercado e as minhas perspectivas em valorização em cima deles. Então, todos eu vejo um potencial absurdo. Mas estou plenamente ciente dos riscos que tem envolvidos em investir em ativos como esse. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa carteira de gemas, vou deixar aqui na descrição o nosso link para você se tornar um membro do canal. E lá, por menos de uma pizza por mês, você consegue um acesso à nossa carteira principal, que também soltamos um vídeo sobre 10 ativos que vemos um potencial ali grande em 2025, mas não necessariamente que vai atingir 10 vezes. Agora, nesse vídeo de hoje, todos vai atingir 10 vezes, se Deus quiser, mas de qualquer forma, fica o convite. E se você gostou, deixa o like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. E também deixa aqui nos comentários outra moedinha que você vê um potencial de 10 vezes de valorização ainda em 2025. Tamo junto, um forte abraço e falou!